Olá pessoal, hoje nós vamos ver na aula de UML, né, como elaborar os diagramas de casos de uso. Bom, nós fizemos nas aulas anteriores o diagrama de classes. Só relembrando um pouquinho, né, nós fizemos aqui o projeto exemplo, versão 2, onde eu criei aqui a classes, nós criamos várias classes exemplo, e aí nós criamos um diagrama de classes. Sempre lembrando que essas notinhas aqui, que eu consigo pelas notas que ficam soltas aqui, a note, né? Você pode colocar informações sobre o diagrama, tá? Então tá cheia de notinhas, que são as explicações, né, das classes que nós vimos aí durante esses dias, tá joia? Então, baseado nesse diagrama de classes aqui, eu vou fazer o de casos de uso. Lembrando que esse diagrama, né, ele é um exemplo fictício de uma videolocadora que também está disponível no tutorial que eu criei passo a passo de documentação de um projeto em UML, tá? Então, desde de você baixar o arquivo UML, né, o Astar UML, fazer a sua licença, instalar no computador, até criar um projeto novo, tá? Então, aqui no tutorialzinho tá passo a passo. Então, quem quiser rever esse material, só dá uma lida aqui que tá bem facinho, dá para vocês fazerem tudo. Só relembrando, né, eu fui tirando do texto as informações para se criar o diagrama de classes, tá? E aí, nesse diagrama de classes, nós definimos o nome da classe, né? Aqui, no caso, vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, aluguel. O conteúdo, né, as informações que eu vou armazenar naquela classe, bem parecido com o banco de dados. E logo abaixo a gente tem os métodos, né, que são as ações que eu vou poder fazer no meu sistema com a classe, tá? Ou seja, a manipulação dos dados, né? Então eu posso inserir um novo aluguel, alterar os dados, listar, né, os aluguéis feitos, consultar um aluguel específico, fazer uma exclusão, fazer devolução de uma fita, né, de um aluguel, a reserva, um relatório, né? Aqui tem um relatório aluguel geral, aqui por mês e por cliente, né? Então, essas informações nós fomos pegando aqui do texto, né? Esse texto é onde se encontra no seu projeto interdisciplinar, lá no objetivo, lá nos requisitos funcionais, né? Nos não funcionais também, tá? Então, toda aquela parte textual que vocês fizeram, elas dão a base para a modelagem agora. Por isso que aquela etapa é muito importante. Bom, depois dessa etapa, né, de montar todo o trabalho das classes, né, e relacionar uma classe com a outra, isso que é importante, nós vamos começar o diagrama de casos de uso, tá? Primeiramente, né, o que são os casos de uso? Os casos de uso são, na verdade, os métodos de cada classe implementados, que na UML a gente utiliza através de documentação. Você faz um documento explicando como que vai ser a programação daquele método. Ou seja, você vai programar sem usar uma linha de código aqui na UML, né? Você vai montar o seu algoritmo aqui. E aí qualquer programador pode pegar essa documentação, ele vai ler, ele vai entender o que foi planejado, o que foi documentado para aquela classe, para aquele sistema, através dos casos de uso, tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer o caso de uso geral, né? Ou algumas pessoas chamam diagrama de contexto, que antigamente a gente via as visões de todo o sistema, né? Toda a visão geral do sistema. Alguns chamam de casos de uso geral, outro diagrama de casos de uso, né? E depois a gente tem os casos de usos específicos, os individuais, tá? Então, nesse primeiro momento vai ser o diagrama de casos de uso geral que eu vou fazer. Então, para fazer isso, eu vou reduzir aqui, ó, né, para não ficar expandida a minha árvore de objetos, de elementos. Vou clicar na pastinha casos de uso, clico com o botão direito em cima dela, venho aqui na opção Create Diagram e Use Case Diagram. Aqui, uma coisa que é importante na hora que você for definir os casos de uso é você definir quem vai fazer a ação, né? Eu falo que é a hora de você definir os atores, né? Os atores da UML.
Os atores, eles são representados por esses bonequinhos magros aqui, ó. O ator, que ele vem, né, escrito actor. E nós vamos dar um nome para esse ator. Então, você começa a pensar, bom, quem são as pessoas ou outros sistemas, porque pode ser um sistema também um ator, que vai interagir com o meu projeto, com o meu sistema. E aí você define, né? Vai ter um administrador, vai ter um usuário comum, vai ser um cliente, vai ser um paciente, vai ser um aluno, vai ser o administrador, chefe, né? Vai ser um funcionário, vai ser uma pessoa, né? Então, dependendo do contexto, você vai focar no seu ator, tá? No exemplo da videolocadora, eu coloquei aqui no tutorialzinho, ó, que nós temos alguns atores, né? Eu defini 4 atores, que são os mais comuns que a gente vê em qualquer sistema. Então, nós definimos aqui um ator usuário, que é um ator comum, padrão, um ator cliente, um ator funcionário e um ator gerente. Quando eu faço isso, né, defino os atores, eu estou definindo, neste caso, as permissões de acesso. Ou seja, quem pode fazer o que no meu sistema. Por exemplo, um ator cliente, ele não pode, por exemplo, entrar no sistema e verificar todos os aluguéis que foram feitos de vídeo, né, da videolocadora. Ele só vai poder visualizar o que ele alugou, o histórico dele. A mesma coisa, um funcionário, ele não pode ver algumas partes do sistema que o gerente não quer que ele veja, né? Então, é aí, nesta hora, que a gente define as funcionalidades e as visões, né? A visão, ou seja, a permissão de acesso de cada ator do sistema de cada usuário. Geralmente, a gente cria um usuário padrão que faz todas as funcionalidades, né? E outros específicos, onde esses outros, por meio da herança, né? Como a gente tem no diagrama de classes, né? Aqui vocês têm a representação da herança, ó. Também pode herdar as informações do ator usuário. E aí eles terem atribuições bem específicas, tá? Então, eu vou criar esse exemplinho aqui, tá? O ator usuário, e aí um ator cliente, funcionário e gerente. Observem que eu não tirei a palavra ator. Por quê? Porque às vezes você cria uma classe que tem o mesmo nome, né? Por exemplo, você cria uma classe gerente, e aí você vai criar um ator gerente, né? Com o nome só gerente, o Astali não permite, ele fala que já existe um objeto com esse nome, não pode, né? E aí o que acontece? Muitos alunos vão criando vários e vários atores sem parar, sem saber disso, né? Então, o que eu aconselho? Que use a palavra ator para diferenciar, né, dos elementos do projeto, tá? Então, aqui nós vamos criar o primeiro ator, ó, cliquei aqui no bonequinho magro, tá? Você pode dar o nome aqui dentro ou aqui na propriedade name, tanto faz. Eu vou dar o nome aqui ator usuário. Aqui eu vou usar a mesma boa prática, usuária não, né? Usuário, né? Usuária no geral. Que a gente utiliza para classe. A primeira é maiúsculo, o resto minúsculo, tá? Vou criar mais aqui alguns atores, como o ator cliente, tá? Vou criar aqui o ator funcionário. Ou não tô colocando acento em nada. Se eu der... Opa, não é isso que eu queria, né? Eu queria dar... Deixa eu apagar isso aqui. Dei 2 cliques sem querer. Aí ele cria pra mim. E o ator gerente, tá? Eu acho melhor, fica mais bonitinho e tal. E aí a gente organiza, deixa ele bonitinho, alinhado, né? Um pouquinho de organização aqui não faz mal, não, né? Bom, e aí para indicar a herança, né? Que esses atores aqui de baixo, eles herdam todas as propriedades do ator usuário, ou seja, tudo que o ator usuário fizer, eles também têm o poder, têm a habilidade de fazer. Eu vou usar o símbolo da generalização, da herança, tá? Então, eu clico nela aqui, passo em direção, do ator cliente em direção ao ator usuário. Observem que ele vai ficar azul, tá? Solto. Faço o mesmo processo com os demais, ó. Tá vendo? Então, eu posso fazer dessa forma, tá? Ele me indica aqui a herança, tá bom? Uma maneira que eu gosto de fazer, que eu acho que fica bem bonitinho,
é juntar todas essas setinhas aqui em uma só. Fica uma estética mais agradável, de hierarquia, né? Mas não que esteja errado, está correto, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer assim, ó. Clico nessa seta lateral, venho aqui na bolinha, ó, na ponta da seta, aperto o mouse, fico com ele apertado e arrasto em direção a essa outra seta, ó, a do ator funcionário. Ele vai juntar aqui pra mim, como a gente fez lá no diagrama de classes, né? Faço mesmo aqui pro gerente, tá? Indico pra cá. Aí ele fica bem mais bonitinho, tá vendo, ó, né? Aí eu posso aproximar e tudo mais, tá? Posso depois selecionar isso aqui e copiar esse arquivo, né, essa imagem aqui, para a área de transferência no formato imagem e colar no Word, por exemplo, tá? Então, seleciono todo ele, clico com o botão direito aqui em cima, venho na opção Copy to Clipboard, aí aqui eu pego a opção BMP PNG, que ele vai transformar numa imagem com fundo transparente. Clico nela, né? Aí eu posso abrir o Microsoft Word, por exemplo, ou um outro editor de texto que você quiser. Deixa eu abrir o meu aqui. E aí eu posso vir aqui e colar, ó, Ctrl V, ele cola aqui bonitinho pra mim, tá? Eu posso aumentar, diminuir essa imagem e tudo mais, tá? Então, fica bem mais fácil você copiar os arquivos dessa forma. Você também pode fazer isso aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui nessa grade, para ele ficar mais bonitinho. Você também pode fazer isso. Exportar essa imagem como PNG também, tá? Mas aí você aproxima para você economizar espaço lá no Word. Você vem aqui no menu Tools, vem aqui na opção Export Image, diagrama corrente, ó, Current Diagram, né? E vem aqui e escolhe o formato que você quer. Então, PNG, tá? Dá um nome para ele, salva, né? E aí você pode também vir aqui no Word e inserir a imagem que você exportou, tá? Ó. Ilustrações, imagem do dispositivo. Então, posso estar exportando aqui a minha imagem com a bordinha e tudo mais, tá? Ó, então, fica casos de uso e o nome deles todos aqui, tá? Então, tem essas duas maneiras de você fazer isso, tá bom? Com os atores, tá? Então, eles são importantes porque eles definem as permissões de acesso, né? O que cada um vai fazer no sistema, tá? Bom, feito isso, eu vou guardar esse diagrama de casos de uso, não vou utilizar ele mais, tá? Mas antes de fechar ele, eu vou dar um nome para ele. Então, aqui está escrito, ó, Use Case Diagram 0, né? Eu vou deixar Use Case, em vez de colocar Diagram 0, vou apagar e vou colocar aqui, ó, atores, tá? Atores. Então, Use Case atores. Então, ele fica aqui bonitinho pra mim, ó, o arquivinho com os atores todos criados, tá bom? Bom, feito isso, agora eu vou criar o primeiro caso de uso. No caso, a visão geral deles, né? Eu vou falar assim, o que o ator usuário, né? Ou seja, o que todos esses atores podem fazer no sistema. Então, eu vou ter uma visão geral do que ele faz e do que ele deixa de fazer, tá? Para isso, eu vou olhar aqui no meu diagrama de classe e vou identificar. Bom, quem é que pode inserir um aluguel? Alterar, listar, consultar, excluir. E aí eu vou identificando tudo isso, tá? Então, primeiro eu vou pegar a classe aluguel para trabalhar. Então, vou criar um novo diagrama de classes aqui no caso, ó. Clico em cima de casos de uso. Vou vir aqui com o botão direito do mouse, Create Diagram. Vou clicar aqui em Use Case Diagram. Esse diagrama aqui, ainda não vou definir nome para ele, depois eu vou colocar. Até posso colocar diagrama de caso de uso geral aqui. Vou colocar todos aqui, tá? Então, para definir aqui os casos de uso, eu vou definir as minhas elipses. Como que eu defino isso? No outro arquivo, eu tinha colocado uma use case, dando um clique duplo na tela, tá? Eu vou aproveitar essa use case e vou arrastá-la para o palco, ó. Então, ela está aqui, eu posso arrastar, tá? Eu reaproveito o que eu já criei, não preciso criar de novo.
Então, essa use case, essa elipse, ela representa uma ação do sistema, que no caso é um método do sistema, tá? Então, aqui neste exemplo, eu vou ter o nome do método, no caso, inserir, e o nome da classe. Esse nome do método mais a classe vai ser o nome da minha use case. Então, aqui eu vou colocar, ó, 2 cliques, vou pôr aqui, inserir aluguel, tá? Ó, e dou Enter. Então, aqui eu tenho criado, né, o primeiro caso de uso, que é inserir aluguel. Depois, eu vou criando os demais, né? Vou vir aqui e vou olhar, ó, alterar, aluguel, listar, consultar, excluir. Todos esses eu vou criar. Ou seja, para cada método, eu crio uma elipse, eu crio uma use case, tá? Aí, acredito que vocês devem estar pensando, nossa, nessa classe aqui, aluguel, deixa eu contar quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter 3 bolinhas? Sim, tá? Ah, e as outras classes? Eu continuo também criando? Sim, sim. Né? Então, você vai ter lá pagamento, pessoa, filme, item aluguel, tudo, tá? Então, você vai criar um por um aqui. Se você tiver 10 classes e cada classe ter 5 métodos, você vai ter 50 bolinhas, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar, ó, alterar aluguel, tá? Aqui você pode dar espaço, tá? Ó, estou dando 2 cliques aqui, ele já tá criando automaticamente para mim as use cases, tá? Alterar, listar, aluguel, consultar aluguel, excluir aluguel. O que mais que a gente tem? Fiz os 5 básicos, né? Devolver aluguel, reservar aluguel. Vou criar. Ó. Vamos aqui. Devolver aluguel. Lembrando que o nome é sempre um verbo no infinitivo, tá? Sempre vai ser um verbo no infinitivo. O que mais que eu tenho aqui? Gerar relatório de aluguel. Aqui é por mês, né? E o último que é o cliente. Tá. Então, beleza. Criei aqui todos os meus casos de uso, todas as minhas use cases, tá? Você pode arrumar, esticar um pouquinho, colocar maior, menor, isso não tem problema, para deixar esteticamente mais bonitinho, tá? Bom, dentro desses casos de uso, nós vamos colocar a documentação, mas isso vai ser no próximo vídeo, tá? Agora, eu só vou montar os use cases, né? Colocando aqui e vou definir o que vai ser executado por qual ator, tá bom? Quem vai executar o que aqui no meu caso de uso, tá? Bom, quando eu vou fazer um aluguel de uma fita, de um vídeo, de alguma coisa assim, né? Quem tá fazendo o aluguel, ó, é a pessoa, né? A classe usuário. Pode ser tanto o usuário, a pessoa que vai lá, quanto o usuário, administrador ou funcionário. Então, aqui no meu caso de uso, eu vou utilizar o ator usuário, tá? Então, eu clico em cima dele e arrasto ele com o mouse, ó. Aperto o mouse em cima dele e arrasto ele aqui pro palco e solto, tá? Então, eu não preciso criar outro ator usuário. Até porque, se eu for aqui, ó, e criar um ator usuário, olha o que ele vai me dar, ó. Ó, ator usuário igualzinho tá ali, dou Enter. Ele fala assim pra mim, ó. Esse nome, o nome deve ser único, né? Dado aqui no namespace, ó. O name do namespace deve ser único, tá? Então, ele não pode ser repetido, tá bom? Então, por isso que eu reaproveito
e arrasto os atores. Isso sim que é uma boa utilização da UML, tá? Então, esse ator eu só dei de exemplo, vou apagar definitivamente, apertando Ctrl D de dado, tá? Ele sai aqui da minha estrutura de elementos, ó, não fica mais. Bom, e aí eu vou ligar o meu ator usuário nas minhas use cases, tá? Ele faz tudo, esse ator usuário. Depois eu especifico, por exemplo, mas o cliente ele não pode fazer o relatório de aluguel, né? Então, relatório de aluguel por mês, relatório de aluguel geral e relatório de cliente não pode ser feito pelo cliente, então vai ter que ser feito pelo gerente, tá? Por quê? Porque são ações muito específicas do meu sistema. Então, eu já sei, já estou vendo aqui que esses métodos, eles não podem ser feitos por um usuário comum, simplesmente por um usuário bem específico. Aí é que tem a vantagem, ó, que eu arrasto o ator gerente para cá, tá? Então, é ele que vai fazer. Deixa eu só colocar eles aqui no meio para ficar mais fácil, tá? Ó, ator usuário, tá. Então, o ator gerente é que vai poder fazer essas ações aqui, tá bom? Então, vou deixar meio separadinho aqui do lado, que vocês já logo vão ver isso, tá? Bom, feito isso, beleza. Então, eu vou lá, né? O ator o usuário, ele vai poder inserir o aluguel, né? Então, ele vai fazer um cadastro. Então, eu pego a ligação comum, ó, essa aqui, e ligo o ator usuário no inserir. O ator usuário, ele também pode listar o aluguel, né? Nesse caso, né, se eu colocar aqui o usuário, deixa eu só ver uma coisa. Vamos pensar, ó, excluir aluguel, o usuário vai poder fazer? Ó, cadê aqui? Ele, né, excluir aluguel? Não, porque se ele fizer, o ator cliente também faz. Então, eu não posso, tá? Então, eu tenho que definir quais são os atores que vão poder fazer isso. Então, neste caso, a exclusão não pode ser feita pelo ator usuário, tá? Porque automaticamente o cliente também faz. Então, aqui neste caso, eu vou colocar outro ator para exclusão. Deixa eu separar ele aqui. Alterar aluguel, né? Os dados do aluguel, da fita. O cliente pode fazer, né? O excluir até ele pode falar assim, não quero mais, né? Mas eu vou deixar pro funcionário fazer. Devolver aluguel, o ator usuário vai poder fazer. O listar aluguel, né? Que é visualizar lá os aluguéis que ele fez, né? O consultar, que é um dado específico, né? E o alterar também, né? Às vezes ele quer trocar uma fita, não é uma que ele tá querendo, é outra, ele pode ir lá e alterar, tá? Reserva também ele pode fazer, né? A reserva de um aluguel. O cancelamento e a devolução, tá? Então, todas essas ações aqui, o ator usuário pode fazer. Então, pois bem, eu vou ligar, então, o ator usuário nele, tá? Então, vou ligar aqui o reserva, vou ligar aqui o listar, vou ligar aqui o devolver e vou ligar aqui o cancelar, tá? Bom, ações bem específicas, né, de gerência ou de, no caso, funcionários, eu vou deixar aqui para outros atores, como, por exemplo, o gerente. Então, eu pego aqui a associação comum e vou. Gerente pode excluir, ó. Gerente pode gerar relatório. Importante, pessoal, é não cruzar as linhas, tá? Fica muito feio um diagrama com linhas cruzadas. Ele pode gerar o relatório do mês, relatório por cliente, tá? Então, essas são as ações do gerente, tá? Que ele pode estar fazendo aqui, tá? Bom, observem que eu deixei em branco, sem ligar, o alterar e o consultar. Por quê? Porque neste caso, e na maioria das vezes, né, nós utilizamos na programação o seguinte. Vou mostrar uma tela para vocês aqui que vocês vão compreender melhor. Eu tenho um print de uma tela aqui, que é um CRUD com Bootstrap,
tá? Vocês conhecem, né? É uma ferramenta muito bacana para poder fazer layouts e tudo mais, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui nessa tela? É só um trecho, tá, pessoal? Uma imagem que eu capturei. Então, aqui ele tem itens, né, que foram listados, tá? Tô fazendo uma pesquisa, ó, um localizar, né? Então, aqui, ó, pesquisar itens, né? Dei um Enter, ele me jogou lá do banco de dados o código, um cabeçalho, né, um nome, uma descrição, né? E aqui, nessas ações, ó, geralmente a gente faz assim na programação, tá? Nós temos 3 botões, tá ok? De ação. Um visualizar, tá? Um editar e um excluir. Por que isso? Porque se eu estou aqui listando produtos, eu posso clicar aqui e falar assim, ah, eu quero ver mais detalhes desse item aqui. Eu clico para visualizar. Aí eu vou ter o quê? Um acesso completo a essas informações deste item, que não estão aparecendo aqui nessa minha listagem, tá? Também eu posso nessa listagem falar assim, ah, eu vou editar, ou eu vou excluir. Tem pessoas que fazem assim a programação. Tem pessoas que não. Tem pessoas que colocam o editar e o excluir dentro do consultar. Ou seja, aqui eu tenho 3 botões que estão aqui dando a possibilidade do usuário interagir com o sistema por meio desses botões. Ou seja, eu fiz uma listagem. Beleza, ok, vi que eu queria, vou lá, fecho. Ah, mas se eu estou procurando algo mais específico, eu posso clicar e visualizar. Ah, se eu quero, por exemplo, mudar o telefone de uma pessoa que está cadastrada errado, então eu venho aqui e vou em editar. Ou, tem 2 informações duplicadas, eu vou excluir uma. Eu posso excluir. Então, observem que eu sempre falo a palavra posso, tá? Eu não sou obrigada a fazer isso, eu tenho uma possibilidade para fazer isso. E a partir do momento que eu tenho uma possibilidade de executar outras ações que não seja essa minha aqui, ou que a partir dessa ação eu possa desencadear outras ações, como esses 3 botões aqui, ó, né? Eu tenho o quê? Uma extensão do meu caso de uso, tá? Eu tenho o chamado extends, tá? Então, aqui no meu listar, ó, esse listar, ele se aplica à mesma situação dessa tela aqui. Eu tenho uma listagem de itens e eu tenho 3 possibilidades de visualizar, excluir e editar, que no caso é alterar, tá? No meu sistema, eu estou chamando visualizar de consultar, o editar de alterar e o excluir de excluir mesmo, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, que é muito corriqueiro, nós fazemos da seguinte forma. Nós utilizamos essa ligação aqui, ó. O extend, tá? O Ezinho, ó. Parou o mouse em cima, ele dá o nome extend. É que meu mouse não dá pra ver porque ele tá muito grande, né? Pra enxergar bem a seta. Então, tá extend. Então, é uma extensão, tá? Então, eu clico nela e sempre vou do use case que eu posso usar em direção ao use case que eu estou fazendo, que é o principal, tá? Então, eu clico do alterar e arrasto em direção ao listar. Aí ele me mostra dessa forma, ó, extend. Então, se um programador, um analista de sistemas vê isso aqui, ele vai falar assim, entendi. Então, quer dizer que eu estou listando os aluguéis e eu tenho a possibilidade de alterar um aluguel, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou listando, eu quero ter a possibilidade de consultar um aluguel. Então, eu pego o Ezinho e coloco aqui, tá? Do consultar para o listar. Em alguns sistemas, você pode ter o excluir aqui também. Você pode ter. Você fala assim, mas o usuário também pode excluir se for do tipo gerente. Posso fazer isso aqui, ó, só para ficar mais organizado. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Isso aqui a gente brinca muito, vai, volta, arruma, mexe, tá? Normal. Então, ó, mexi aqui um pouquinho. Eu também falo assim, professor, eu quero do listar ter a possibilidade de excluir. Então tá, então vamos pegar aqui o extend e vem daqui para cá. Aí você fala assim, mas do listar
eu quero poder inserir. Porque vai que eu listei lá o cadastro e ele não tem. Como aqui em cima, por exemplo, ó. Opa, deixa eu pegar uma outra cor. Como aqui em cima esse novo item, ó. Tá vendo? Novo item é o inserir aqui. Nesse meu desenho, tá? Nessa telinha é o inserir. Então, eu também posso ter um extend do inserir para o listar, tá? Então, eu pego daqui e venho para cá, tá? Então, também posso fazer isso, tá? Ah, sempre eu vou usar extend? A maioria das vezes, tá? Você vai usar um extend. Depende do quê? Depende da sua regra de negócio. Se o seu usuário pode fazer isso, se não pode, o que cada um pode no sistema. É nessa hora aqui, ó, na hora que você está colocando os casos de uso, que é que você vai decidir quem pode fazer o que no sistema. É aqui que você modela as permissões de acesso, quem vai poder usar a tal funcionalidade do sistema, tá? Isso eu só fiz para a classe aluguel. Agora é o momento de fazer com as outras classes também, né? Ó, com os métodos da classe aluguel, tá? Então, aí eu posso agora colocar outras ações aqui. Por exemplo, pagamento, né? Eu posso colocar lá todos os itens de pagamento, né? Ó. Então, inserir pagamento, alterar, listar, consultar, excluir, calcular multa, calcular desconto, calcular pagamento, né? Então, eu vou definir quem que vai fazer isso, tá? Quem vai fazer essa ação no computador vai ser um funcionário, né? Ele que vai estar fazendo isso, tá? Ou um gerente, né? Então, eu vou fazer agora com o pagamento. Então, agora aqui eu vou colocar o ator usuário, funcionário. E vou colocar aqui, ele é um extend, é uma herança daqui, ó, tá vendo? Então, ele fica aqui. Vou colocar aqui as use cases dele. Então, ó, inserir pagamento, tá? Alterar pagamento e vou colocando tudo. Excluir pagamento, listar pagamento, consultar pagamento, o que mais que tem? Alterar, listar, consultar. Aí tem aqui, calcular multa. Pagamento. Sempre coloca o nome da classe, pessoal, sempre. O que mais que a gente tem? E olha nas classes, ó, o que você colocou? Calcular desconto. Calcular juros, né? E calcular juros, vamos ver aqui. Valor pagamento. Tá? E aí eu vou relacionar. Muitos alunos gostam de colorir aqui os diagramas, para quê? Para que não fique perdido na hora de modelar. Então, por exemplo, tudo que for para pagamento, eu vou selecionar, ó, com o Shift apertado e vou mudar aqui as cores, ó. Aqui tem um baldinho, eu posso clicar e vou colocar uma corzinha para ele. Vou colocar um verdinho claro, que lembra dinheiro, né? Então, para quê? Para que fique mais fácil o meu trabalho na modelagem e eu não me perca no meio desse tanto de bolinha que a gente tem aqui, tá bom? Bom, então aqui agora eu vou fazer a ligação como eu fiz nos demais, tá? Sempre respeitando essa questão aqui do listar e dos extends, tá? Então, ó, vamos lá. Então, vamos lá, inserir pagamento normal, né? Ele pode listar o pagamento. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Do listar, ele pode alterar, excluir e consultar. Então, eu vou colocar sempre os três juntinhos aqui, ó, para ficar mais fácil para eu me organizar, tá? Então, eu pego o extend, já vou colocando, né? Como eu expliquei anteriormente, é uma possibilidade, tá? A ligação normal.
calcular valor pagamento e calcular desconto. Então, ó, quando eu estou aqui no calcular, eu escrevi errado, escrevi calcular, do calcular desconto, quando ele calcula o desconto, automaticamente ele tem que calcular o pagamento, não tem? Então, aqui nessa situação específica, ele tem o quê? Ele tem uma inclusão. Este caso de uso calcular desconto, ele tem que estar sendo feito aqui no calcular pagamento. Então, quando eu tenho calcular desconto, automaticamente vai calcular o pagamento para mim, tá? Então, neste caso, quando é uma situação automática, ou seja, inclusiva, eu estou no caso de uso e vou incluir outro na minha ação, aí eu tenho essa opção, ó, o izinho, o include, tá? Então, toda vez que eu calculo o desconto, né, no caso, o pagamento, eu tenho que calcular o desconto, se houver, né? Então, ele vai calcular lá, se tiver desconto, multa, né? Então, eu pego o izinho e coloco do calcular pagamento para o calcular desconto. É um include, tá? E vou ligar aqui que eu esqueci. Então, toda vez que o funcionário vai calcular um pagamento, ele vai calcular o desconto dele automaticamente, se tiver desconto ou não, tá? Então, neste caso, é o include. Então, o include é uma obrigação, ou seja, essa ação, ela vai incluir essa outra aqui no sistema, tá? E assim, pessoal, vocês vão fazendo para todos os outros casos de uso, tá? Vai olhando no diagrama e vai colocando. Quem é que pode fazer da pessoa? Vai colocando, ligando aqui nos atores, né? É todo mundo? Sim, é todo mundo. Se for todo mundo, é o ator usuário que você liga. Se não for, é o gerente, ou o funcionário, ou o cliente. E aí você vai fazendo as ligações, tá? E é isso. Então, dessa maneira, a gente consegue ter todos os casos de uso do projeto. Tem pessoas que fazem isso tudo junto, tá? E tem pessoas que fazem separados por atores. Aqui no meu tutorial, ó, eu coloquei, né, a explicação de como fazer esse diagrama, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, muito legal de uns alunos meus que desenvolveram na época, né, a Deise e o Ricardo. Eles fizeram aqui na visão do ator administrador. Então, eles acharam melhor colocar as use cases do administrador. Então, tudo que ele faz está aqui, nas bolinhas, tá? E aqui na bolinha, né, na visão do ator usuário. Então, tudo que o ator usuário faz está aqui, tá? Então, você também pode fazer separado por atores ou tudo junto, tá? Se fizer tudo junto, vai ficar bem grande. Não vai ficar pequeno, não. Vai ficar bem grande mesmo, tá? Bom, vou ficando por aqui. A gente salva, tá? Já tá ficando muito extenso esse vídeo aqui. E no próximo eu vou ensinar a fazer a documentação do caso de uso, tá bom? Até mais, pessoal!